Olá, meu nome é Ricardo Martins Moraes, sou graduando em Engenharia Civil pela Unileste, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais. O presente trabalho refere-se ao estudo da aplicação de rejeito de minério de ferro na produção de argamassa para assentamento e revestimento. Tema este do trabalho de conclusão de curso de Engenharia Civil, sob a orientação dos professores Lucas Pinto de Carvalho e Fabrício Moura Dias. Este trabalho está inscrito na categoria de artigo completo, eixo temático, cidades e comunidades sustentáveis. Cada vez mais, em virtude das consequências das explorações desordenadas dos recursos naturais, que geram grandes impactos ambientais, aumenta a necessidade de se criar alternativas visando o aproveitamento dos rejeitos que são gerados, e com isto reduzindo a necessidade de exploração. O reaproveitamento dos resíduos reduz a extração de novos materiais, diminui os depósitos existentes e reduz o impacto na natureza. A exploração de recursos minerais tem grande relevância no desenvolvimento econômico e social do Brasil. Entretanto, a exploração representa um grande risco ao meio ambiente, em função da própria atividade de extração e também pela geração dos resíduos sólidos. Destacam-se dois tipos de resíduos provenientes do processo de mineração: os estéreis e os rejeitos. Os estéreis são materiais sem valor econômico que são gerados durante a preparação do solo para ter acesso às jazidas de minério de ferro e posterior extração, sendo armazenados em forma de pilhas. Os rejeitos são materiais originados do beneficiamento do minério de ferro, sendo armazenado principalmente em barragens. Diversos estudos estão sendo feitos para a utilização dos rejeitos na construção civil, como produção de blocos para pavimentação e construção de alvenaria, concreto, argamassa de assentamento e revestimento. A proposta deste trabalho é avaliar a aplicação de rejeitos de minério de ferro na fabricação de argamassa de assentamento e revestimento de alvenaria e teto, em substituição ao agregado miúdo, estabelecendo traços de argamassas, considerando a substituição parcial do agregado miúdo por rejeito de minério de ferro e analisando os resultados obtidos através dos ensaios realizados e comparando-os com o traço do padrão sem adição do rejeito. Argamassa. A argamassa é um material de construção com propriedade de aderência e endurecimento, obtido a partir de mistura homogênea de um ou mais aglomerantes, agregado miúdo, que neste caso areia, e água, podendo conter aditivos e adições de minerais. A argamassa de assentamento. Utilizado na construção de alvenarias, a argamassa é aplicada entre os blocos cerâmicos ou de cimento, no levantamento de paredes e muros. A argamassa de revestimento. Utilizada para revestir paredes, tetos e muros. Normalmente, após a aplicação do revestimento, recebe acabamento como pintura ou outro tipo de revestimento. Revestimento é constituído por várias camadas, conforme é descrito na figura 1. Tem a camada de chapisco, a camada de embolso e reboco, ou pode ser camada única. Conforme mostra na figura 1, nós temos duas imagens, caracterizando aí o chapisco, o embolso, o reboco e o acabamento final, que é a pintura. Na segunda imagem, nós temos o chapisco, uma camada única, que refere-se ao embolso e ao reboco, e depois a pintura. Propriedades das argamassas. As principais propriedades das argamassas são trabalhabilidade, a sua facilidade de aplicação, aderência. A argamassa tem que aderir ao substrato, resistência mecânica, ela tem que resistir aos esforços mecânicos, capacidade de absorver deformações, é deformar sem sofrer ruptura, fissuras ou perder aderência, retenção de água, que é a capacidade de manter a trabalhabilidade.
Dosagem das argamassas. Conforme a NBR 7200 de 1998, a composição das argamassas deve ser estabelecida pelo projetista ou consultor, obedecendo às especificações do projeto e às condições para a execução dos serviços de revestimento. Por falta de normalização da composição das argamassas, utilizam-se traços padrões, baseados em normas e documentos elaborados por instituições técnicas, conforme tabela 1 descrita a seguir. Então, nessa tabela, nós temos alguns traços recomendados por entidades normalizadoras. A metodologia aplicada se baseia na revisão bibliográfica, na execução de ensaios e análise conforme normas e procedimentos. Então, nós temos normas principais aplicadas, que são a NBR 7217, que trata de agregados, determinação da composição granulométrica, a NBR 13279, que trata da determinação da resistência à compressão, e temos a NBR 7215, que trata da determinação da resistência à compressão de corpos de provas cilíndricos. Caracterização granulométrica é baseado na norma 7217 de 1987 e foram utilizados as peneiras da série normal com aberturas de 4,75, 2,36, 1,18, 0,6, 0,300 e 0,150 milímetros. Para fazer esse peneiramento foi utilizado um agitador mecânico, conforme demonstrado na figura 2. Então nós temos o equipamento agitador mecânico e as peneiras posicionadas para poder fazer o peneiramento do agregado. A análise granulométrica. Os percentuais de massa de areia e de rejeito de minério de ferro retidos pelas peneiras de 1,18 e 0,3 milímetros foram de 87,2% e 83,4% respectivamente. Então, caracterizando assim como agregado miúdo de fração média, conforme NBR 7217, 1987. O modo de finura calculado foi de 2,58 para a areia e 2,16 para o rejeito de minério de ferro, atendendo assim o requisito da NBR 7211-2009 para agregado miúdo. Os resultados das análises estão demonstrados na tabela 3 e 4. Essa é a tabela 3, que mostra a granulometria da areia. E esta é a tabela 4, que mostra a granulometria do rejeito de minério de ferro. A produção dos corpos de prova foram produzidos baseados na norma NBR 7215 de 2019. Foram moldados 4 corpos de prova por traço de argamassa em cilindro de 50 mm de diâmetro e 100 mm de comprimento. Produzido 4 traços de argamassa, sendo um traço padrão e os demais traços variando o percentual de areia em 75%, 50% e 25%, substituindo a areia por rejeito de minério de ferro. A argamassa produzida foi produzida no traço 1,16, 6,74 e 1,78, sendo utilizada peso de cada material conforme a tabela 2 a seguir. Materiais utilizados: o cimento Portland de alto forno, CP3, 40 RS, que obtém uma resistência à compressão de 40 MPa, a cal hidratada CH3, areia natural média, rejeito de minério de ferro, que foi cedido pela Minas Mineração, é uma mina situada em Sabinópolis, Minas Gerais. Então nós temos a composição dos corpos de prova, a tabela 2, traço da argamassa em quilo. Agora nós temos uma figura dos corpos de prova já moldados nos cilindros. Temos aí 16 corpos de prova, sendo 4 corpos de prova para cada traço. As argamassas
o resultado, né, dos corpos de prova. As argamassas apresentaram uma boa trabalhabilidade, com exceção da argamassa com percentual de 75% de resíduo de minério de ferro. Os corpos de provas moldados foram desmoldados dos cilindros 24 horas após a moldagem e, em sequência, foram colocados em câmara úmida por 28 dias. A determinação da resistência à compressão. O ensaio de ruptura para a determinação de resistência à compressão foi baseado na norma NBR 13279 de 1995. Os corpos de provas eles foram submetidos aos ensaios com idade de 28 dias. Os ensaios foram realizados em prensa de 100 toneladas, conforme mostrado aqui na figura 4, né? Tem um modelo da prensa que foi utilizado. Os resultados, né, do ensaio de resistência à compressão. Os resultados estão descritos na tabela 5, né? Nós temos uma tabela com os 4 traços e com os resultados de cada corpo de prova por traço. E agora nós temos um gráfico, né, da resistência média para cada traço. Então nós temos aí com 0% de rejeito de minério de ferro, com a resistência de 7,5 MPa, com 25% de rejeito de minério de ferro, com resistência de 8,1 MPa, com 50% de rejeito de minério de ferro, uma resistência de 8,2 e com 75% de rejeito de minério de ferro, uma resistência de 10,3 MPa. Conclusão. Os resultados obtidos nos ensaios de resistência à compressão demonstram que a utilização do rejeito de minério de ferro na composição da argamassa atende ao requisito quanto à resistência mecânica. As argamassas apresentaram boa trabalhabilidade, exceto o traço com 75% de rejeito de minério de ferro. Considerando os resultados alcançados, é possível a utilização do rejeito de minério de ferro como agregado miúdo na produção de argamassas, contribuindo assim para a diminuição dos depósitos de rejeitos, reduzindo proporcionalmente a necessidade de extração de areia. Outros ensaios para analisar demais propriedades, como resistência, de aderência, atração, densidade de massa e retenção de água, são necessários para melhor caracterizar a argamassa. Espero ter contribuído, né, com essa pesquisa e